Nasci em Richland Center, Wisconsin. Sou filho de Anna Lloyd Jones, uma professora, e William Carey Wright, um talentoso músico, orador e às vezes pregador. Aos 9 anos de idade, minha mãe me apresentou os blocos de madeira Frebel, uma das poucas influências que tive ao longo da vida. Passei os verões de minha adolescência em uma fazenda perto de Spring Green, com meu tio Jones, o que me fez respeitar profundamente a natureza. Anos depois, o desejo de me tornar arquiteto aumenta quando presencio a queda do Capitólio do estado de Wisconsin. Aos 18 anos, frequentei a Madison High School, porém larguei os meus estudos e fui trabalhar durante meio período como desenhista para o professor de engenharia civil Alan Conover. No ano seguinte, fui contratado por Joseph Lyman Silsby como desenhista e supervisor de construção para Unity Chapel, em Spring Green. Também fui aceito na Universidade de Wisconsin, onde comecei a estudar engenharia, mas rapidamente me transferi para arquitetura. Em 1887, me mudei para Chicago, porque lá o campo arquitetônico estava crescendo como resultado do grande incêndio de 1871. Fui então contratado por Lyman Silsby como desenhista com um salário de $8 por semana. Louis Sullivan, pioneiro dos arranha-céus e meu querido mestre, me promove a chefe de design, me deixando responsável por todo o trabalho residencial. Após a assinatura de um contrato de 5 anos com a Adler Sullivan, Louis Sullivan me empresta $5.000 para a construção de minha casa em Oak Park, Illinois. Esse mesmo ano, me caso com Catherine Kitty Tobin. No ano seguinte, fui promovido a projetista-chefe na Adler Sullivan. Nasce também o meu primeiro filho, Frank Lloyd Jr. 2 anos mais tarde, nasce meu segundo filho, John. Comecei a projetar paralelamente ao meu emprego. Quando Sullivan descobre, sou demitido pela quebra de contrato e não nos falamos por 12 anos. Em 1893, recebo minha primeira encomenda como arquiteto independente, onde projeto a residência Winslow, em River Forest, Illinois. Abro meu próprio escritório no prédio Schiller, que foi projetado por Adler Sullivan. No ano seguinte, nasce minha terceira filha, Catherine. Em 1895, nasce meu quarto filho, David. Nesse mesmo ano, influenciado pelas filosofias de Sullivan e pelo movimento Arts and Crafts, criou a Prairie School, juntamente com Robert Spencer, Myron Runte e Dwight Perkins. Contrato ainda Marion Mahoney, a primeira arquiteta licenciada dos Estados Unidos. Seu estilo fluido de renderização, derivado em parte das xilografuras japonesas, torna-se sinônimo de meu estilo. Nasce minha quinta filha, Frances. No ano seguinte, projeto minha primeira casa de campo, para o SUSEP. Em 1901, escrevo 2 artigos no jornal Ladies' Home, onde publico minhas ideias radicais sobre os lares americanos. Também construo a Casa Wiltz e a Casa Thomas, ambas em Illinois. São 2 ótimos exemplares de casas de campo que eu construí. Meu primeiro grande projeto comercial foi para a Larkin Administration Building, em 1902, em Buffalo, Nova York. Ainda projeto a casa de Dana Thomas, em Springfield, Illinois. No ano seguinte, nasce meu sexto filho, Robert Llewellyn. Projeto a Casa Martin, em Buffalo, Nova York, e a residência Cheney, em Oak Park, Illinois. Com isso, me apaixono por Mama Cheney. Ela era a brilhante esposa feminista de Edwin Cheney, e temos um caso. 2 anos mais tarde, viajo para o Japão, onde começo a negociar xilografuras japonesas. Também projeto Unity Temple, em Oak Park, Illinois. Inteiramente reforçado por concreto, esse foi considerado por muitos anos como sendo o primeiro edifício verdadeiramente moderno. No ano seguinte, o jornal Ladies' Home publicou Uma Casa à Prova de Fogo por $5.000, que foi minha primeira investida na criação de uma arquitetura americana democrática para a emergente era da máquina. Faço o projeto da Casa Conley, em Riverside, Illinois. Em 1908, projeto a residência Robbie, em Chicago, Illinois, que foi uma das minhas melhores casas de campo, e publico In the Cause of Architecture, na revista Architectural Record. No ano seguinte, peço o divórcio de Kitty, mas ela se recusa por 14 anos, então mudo-me com Mama para Fiesole, na Itália. Isso se torna um escândalo público que quase destrói a minha carreira na arquitetura. Em 1910, publico o Wasmuth Portfolio, sobre meus estudos e construções, em 2 volumes com 100 litografias, e quando retorno para os Estados Unidos, peço para minha mãe comprar o terreno onde construí a minha casa, Taliesin,
ao lado da propriedade de meu tio Jones, em Spring Green. A partir daí, comecei a focar na produção de uma arquitetura democrática, aceitando apenas encomendas dos interessados em construções mais orgânicas. Quando a construção de Taliesin termina, eu e Mama nos mudamos para essa residência que se torna o meu lar. Eu queria produzir casas bonitas a um preço acessível, então criei um sistema de 7 casas padronizadas, pré-moldadas, prontas para montagem no local da obra. Também projetei o restaurante Midway Gardens, em Chicago, Illinois, um lugar para dançar, jantar e ouvir performances musicais, tanto no interior quanto no exterior. Infelizmente, ele foi demolido em 1929. Estreia uma exposição sobre os meus trabalhos feitos até 1911 no Instituto de Arte de Chicago. Ocorre uma tragédia em Taliesin. O cozinheiro-chefe derrama gasolina ao redor da casa e ateia fogo. Quando Mama, seus 2 filhos, um desenhista e 3 operários tentam escapar, ele os mata com um machado. Construiu Taliesin em memória a Mama. Depois de receber uma simpática carta de Miriam Noel, uma espiritualista pedindo para me encontrar, tivemos um relacionamento tumultuado, e em 1915, Miriam se muda para Taliesin. No ano seguinte, fui encarregado para a construção do Tokyo's Imperial Hotel. A princípio, fiz o salão de entrada, mas depois projetei o edifício como um híbrido da arquitetura japonesa e ocidental. Então passei a maior parte de 1917 até 1921 no Japão, supervisionando a obra. Projetei as residências Hollyhock e Barnsdall, em Los Angeles, Califórnia. Em 1922, o grande terremoto de Kanto atingiu Tóquio e destruiu grande parte da cidade, mas o meu edifício foi o único que continuou em pé, e com o mínimo de danos, o Imperial ainda se tornou um centro para os esforços de socorro. Eu e Miriam nos casamos. Comecei a explorar blocos de concreto texturizados. Utilizando-os, construí 4 residências pré-moldadas no estilo Testily Block, na Califórnia, como uma forma de me desafiar. Elas foram precursoras da arquitetura Usonian. O bloco de concreto era um material barato e o mais feio do mundo da construção. Ele foi usado na maior parte da história como uma imitação de pedra nas sarjetas. Por que não viam a utilidade daquele material? Barras de ferro poderiam fazer as juntas dos blocos, e propus seu uso em uma nova fase da arquitetura moderna. Eles poderiam ser algo permanente, nobre e bonito. Em 1924, conheci Giovanna Lazovic, e, embora fôssemos casados, foi amor à primeira vista. Então me separei de Miriam, mas ela continuou a me assediar por vários anos. No ano seguinte, Giovanna mudou-se para Taliesin e nossa filha Giovanna nasce. Mais um incêndio destruiu a minha casa, desta vez causado por raios. Então peguei uma hipoteca no banco de Wisconsin para reconstruí-la. Para escapar de Miriam e da dívida, levei minha família para Minnesota. O banco executa a hipoteca e fui preso por violar a lei Mann, acusado de transportar mulheres para fora do estado para fins imorais. Para quitar minha dívida, pedi a amigos que comprassem ações de minha incorporadora, Frank Lloyd Inc., como um investimento para ganhos futuros, e também construí as casas Grey Cliff e Martin, em Derby, New York. Miriam finalmente aceita o meu pedido de divórcio. Começo a escrever, o que se torna uma parte de minha vida tão importante quanto a arquitetura. A revista Architectural Record me pediu para escrever uma série de 14 artigos sobre In the Cause of Architecture, sobre a natureza dos materiais e suas soluções na arquitetura. Então Giovanna e eu nos casamos. Esse foi o meu 3º casamento. Recuperei Taliesin em 1928 e voltei para lá com minha família. Enquanto a crise da Bolsa de Valores assolava o país, projetei e vivi em Ocotillo Desert Camp, que foi parcialmente destruído por um incêndio e abandonado mais tarde naquele ano. Esse foi o precursor de Taliesin West. Ministrei palestras na Universidade de Princeton e no Instituto de Artes de Chicago. Fundei Taliesin Fellowship,
que foi uma escola de formação experiencial para arquitetos, custando $650 por ano para viver e trabalhar comigo, de início contando com 23 aprendizes. Também publiquei uma autobiografia e o livro The Disappearing City, no qual lanço conceitos de cidades descentralizadas que prenunciaram o boom dos subúrbios na década de 50. Construí a Falling Water, uma casa de verão sobre o Bear Run, em Pasadena, para Edgar Kaufman, o pai de um de meus aprendizes, e a casa Hannah Honeycomb, em Stanford, ambas na Califórnia. Mostrei ao público, por meio de uma maquete no Rockefeller Center, o meu plano para uma cidade ideal, Broadacre City, que foi regido pelo organicismo, unidade e interação entre o projeto e a paisagem, modulação dos espaços, mutabilidade dos materiais e construções, que deveriam ser apenas montados, e na escala baseada na horizontalidade. A proposta geral do plano de Broadacre é o abandono da cidade industrial, buscando uma organização social em meio à natureza, enfatizando a relação terra-indivíduo-edifício, buscando a harmonia entre os avanços tecnológicos e os recursos naturais. Em 1937, publiquei o livro Architecture and Modern Life, coescrito por Baker Brownwell. Construí a residência Jacobs, em Madison, Wisconsin. Essa foi a primeira das casas Usonian que produzi. Elas indicavam uma arquitetura bem adaptada à paisagem estadunidense. Geralmente, eram pequenas residências térreas sem anexos, construídas em lotes escusos que tinham ótimas estratégias de conforto, com planta em L e varanda aberta para um jardim. Nesse mesmo ano, comprei cerca de 800 acres de terra nos arredores de Scottsdale, Arizona, e comecei a construção de Taliesin West, que demorou 7 invernos. Saí na capa da revista Time. Produzi minha própria edição monográfica da revista Architectural Forum. Ela foi tão bem recebida que mais 2 monografias minhas foram publicadas, em 1948 e 1951. Também desenvolvi o plano diretor para Florida Southern College, projeto que perdura por 9 anos e vejo 9 dos 19 edifícios projetados por mim para o campus serem finalizados. Mostrei uma série de palestras, divulgadas com o título Uma Arquitetura Orgânica, a Arquitetura da Democracia. Iniciou-se a Segunda Guerra Mundial. Uma grande exposição retrospectiva sobre os meus trabalhos abre no Museu de Arte Moderna de Nova York. Além disso, fundei a Fundação Frank Lloyd Wright, dispondo de minha propriedade para aqueles que iriam continuar o meu trabalho. Em 1941, recebi a Royal Gold Medal do rei George VI da Inglaterra. Minhas encomendas reduzem, pois não concordei com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Por ser um pacifista assumido, incentivei meus aprendizes a serem objetores de consciência. 20 deles foram recrutados para a guerra e 5 outros para passar um tempo no acampamento ou prisão política de oposição. No ano seguinte, Herbert Johnson solicitou que uma torre de pesquisa fosse construída junto à sede da Johnson Wax, que havia sido recentemente concluída. Novamente entrei em dificuldades financeiras, mas os royalties da publicação dos livros Autobiografia Revisada, Frank Lloyd Wright on Architecture e On the Nature of Materials serviram como meu rendimento primário. Ainda publiquei Broadacre City, às minhas próprias custas pela Taliesin Press. Neste ano, comecei a projetar o Museu Guggenheim, em Nova York. Essa foi a empreitada mais difícil, controversa e demorada de minha carreira. No fim da Segunda Guerra Mundial, a Fellowship se expandiu de 40 em 1941 para 60 aprendizes e recebi 15 novos projetos. Recebi um doutorado honorário pela Universidade de Belas Artes de Princeton e projetei o plano diretor da habitação Usonia 2. Projetei a loja de presentes Morris, em São Francisco, que serviu como teste para a rampa circular do Guggenheim. Recebi um doutorado honorário pela Universidade de Belas Artes de Yale. Ainda escrevi The Natural House, que trata de projetos de baixo custo para habitações residenciais. Mais tarde naquele ano, durante a construção do Museu Guggenheim, me estabeleci em Taliesin East, um apartamento-escritório no Hotel Plaza. No ano seguinte, a Price Tower foi concluída. Também construí a Igreja Ortodoxa Grega da Anunciação, em Wauwatosa, Wisconsin.
e o Centro Cívico Marin County, em San Rafael, Califórnia. No dia 17 de outubro, a cidade de Chicago comemorou o dia de Frank Lloyd Wright e anunciei meus planos para o arranha-céu Mile High. Projetei a Crescent Opera House e um plano diretor para a Grande Bagdá, no Iraque, os quais foram arquivados por um golpe político em 1958. Em 1958, publiquei o livro The Living City. Eu sei que a arquitetura é vida, ou pelo menos a própria vida tomando forma, e portanto é o registro mais verdadeiro da vida como ela foi vivida no mundo de ontem, como é vivida hoje e como será vivida. No dia 9 de abril de 1959, em Phoenix, Arizona, morre Frank Lloyd Wright, 2 meses antes do seu aniversário de 92 anos. A seu pedido, ele foi enterrado perto de Mama, no cemitério da Unity Chapel. O Guggenheim é inaugurado 6 meses depois, em 21 de outubro.